Na página 130, vamos falar sobre os paralelogramos, tá? Nós vimos que os quadriláteros, que tem dois pares de lados paralelos, é um paralelogramo, não foi? Então, agora nós vamos estudar suas propriedades. Nós temos aqui a primeira propriedade, que é que em um paralelogramo os lados opostos são congruentes. No caso, o lado B, o DA e BC, lado CD e AB são paralelos e eles também são congruentes. Lembra lá que são lados congruentes? São lados iguais. No paralelogramo ABCD, traçamos uma diagonal AC. Aqui é a diagonal, ó. Obtemos os triângulos ABC e ADC, tá? Agora, nós vamos perceber que o ângulo E, ele é congruente ao ângulo H, pois são alternos internos. Vocês lembram lá do primeiro bimestre? Que são ângulos alternos internos. O lado AC, que é a nossa diagonal, é comum dos dois triângulos, não é? O AC está aqui, ó, no ADC e no ABC. Então, são ângulos, é um lado comum, né, dos dois triângulos. E o ângulo F e o ângulo G, eles são também alternos internos. Então, eles são congruentes, tá? Então, pelo caso de congruência, ângulo, lado, ângulo, esses dois ângulos são congruentes, e um lado comum. Então, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, tá? Nós temos que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo ACD. Então, o lado AB e CD são congruentes, como o lado AD e BC também são congruentes. E são os lados opostos do paralelogramo. Ok? A segunda propriedade é que em um paralelogramo os ângulos opostos são congruentes. Aqui nós vamos considerar o paralelogramo ABCD, tá? Usando a congruência de triângulos, nós vamos verificar se o ângulo ABC e ACDA, lembra lá de ângulos? O ângulo que tem a letra que fica no meio e tem um acento circunflexo, é o ângulo que nós estamos falando, tá? Então, como na primeira propriedade, no caso ângulo, né, dividindo aqui, ó, ângulo, lado, ângulo, nós verificamos que ABC, vamos dividir aqui o triângulo, tá? É congruente ao triângulo ACD. E desse modo, podemos concluir que o ângulo ABC, no caso B, ele também é congruente ao ângulo, no caso, CDA ou ADC. Ok? Então, nós verificamos que o ângulo ABC, ele é congruente ao CDA e nos resta provar que o ângulo BAD, ele é congruente ao ângulo DCB, tá? No fato, traçando a diagonal BD. Agora, a diagonal é daqui, é o B e o D. Nós temos os triângulos ABD e CDB. Traçando a diagonal diferente agora. Trabalhamos com a diagonal
AC, agora na diagonal BCD, tá? CD. BC. Gente, que letras fazem confusão. De modo que os triângulos ABD, ele vai ser congruente ao triângulo CBD. Então, os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes. Eles não são ângulos opostos. O ângulo A e o ângulo C são opostos. O D e o B também são opostos. Então, a segunda propriedade é que os ângulos opostos são congruentes. E a primeira é que um paralelogramo, seus lados opostos são congruentes, ok? Na terceira propriedade, diz que em um paralelogramo, as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios. Ok? Então, nós temos aqui o paralelogramo ABCD. Nós traçamos as diagonais AC e BD, tá? Então, o ângulo E, ele é congruente ao ângulo G por alternos internos. E o ângulo H, ele é congruente ao ângulo F, que são alternos internos também. Nesse caso, nós podemos dizer que AB, ele é paralelo a BC com a CD. AB paralelo a CD. E AB, ele é congruente a CD. O lado AB é congruente ao lado CD, tá? Então, pelo caso de congruência, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, nós temos AMB é congruente a CMD, que são dois triângulos que formaram aqui com essas diagonais, tá? Então, portanto, AM é congruente a MC. Então, M é o ponto médio nas diagonais. E usando essa propriedade, sabemos que os paralelogramos EFG, H ilustrado abaixo, aqui, nós temos EF com 5 centímetros, MG com 3,2 centímetros e o perímetro do triângulo EFGM triângulo EFM é igual a 10,84 centímetros. Podemos determinar a medida das diagonais EG e FH. Inicialmente, vamos calcular EG. Então, nós sabemos. Nós temos aqui, ó, um paralelogramo. Não tá certinho, tá, gente? Mas é isso aí mesmo. Nós temos aqui duas diagonais. Minha diagonal saiu um arraso, mas tudo bem. Temos M. Aqui nós temos E, F, G, H. Ok? Nós sabemos que EF mede 5 centímetros, GM mede 3,2 centímetros e o perímetro de... Perdi. EFM, que é esse aqui, triângulo aqui de baixo, é igual, M, é igual a 10,84 centímetros. E vamos determinar EG e FH. EG e FH. Então, quer determinar as diagonais, ok? Como GM mede 32 centímetros, 3,2 centímetros, temos então que EG, já que M é o ponto médio, se é o ponto médio, a mesma medida daqui é o daqui também, então aqui também mede
3,2 centímetros, ok? Então, a G é igual a 2,3,2 centímetros, que a G vai medir 6,4 centímetros. Nós podemos notar ainda que o perímetro de EFM, não é? O perímetro não é o lado EF mais o lado FM mais o lado ME. Não é isso? E é igual a 10,84 centímetros. Nós sabemos que o lado EF... Cadê? Ih, não foi isso? EF mede 5 centímetros. Agora nós queremos descobrir o lado FM, porque nós descobrimos que ME mede 3,2 centímetros. E o perímetro total é 2,84 centímetros. Então, tudo que é letra para um lado e tudo que é número para o outro, usando a operação inversa, tá? Então, FM, que é o lado que nós queremos, é igual a 10,84. Se aqui é positivo, vou passar negativo, então menos 3,2. Aqui também é positivo, vou passar negativo. Então, FM é igual a 10,84 menos 3,2 menos 5. Então, FM vale 2,64 centímetros, ok? Ok. E assim, nós podemos calcular também FM, FH, não é FH? Faltou agora? Então, FH. Por quê? Porque FH, ele não é FM mais MH. Então, vamos lá. FH é igual a FM mais MH, que é igual a 2 vezes FM. Por quê que é 2 vezes FM? Porque é um ponto médio, então esse lado é igual a esse, é congruente, tá? Podia botar que é 2 vezes MH também, ok? Mas FM nós já sabemos, então por isso que eu vou usar FM. Então, FH é igual a 2 vezes FM, que é 2,64. 2,64 é igual a 5,28 centímetros. Ok? E nesse caso, EG é igual a 6,4 centímetros e FH é igual a 5,28 centímetros. Vira na página 32, nós vamos falar sobre retângulo, tá? Retângulo é, sim, um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos. Aqui nós temos um retângulo. Qual que é a característica de um retângulo, de um paralelogramo? São os 2 pares de lados paralelos? Então, nós temos, ó. Não temos 2 lados de lados paralelos? Temos. Então, ele é, assim, um paralelogramo. Só que ele é um paralelogramo que tem todos os ângulos internos retos. E a propriedade dele é que as diagonais de um retângulo são congruentes. Por que que as diagonais deles são congruentes? Vamos verificar a veracidade dessa propriedade, tá? Vamos aprender a apresentar usando congruências de triângulos. Uma diagonal divide um
quadrilátero em dois triângulos, ok? Então, AB é o lado, se a gente traçar vamos falar sobre observar aqui os triângulos, tá? Se nós traçarmos uma diagonal aqui, AC e DB, nós vamos ter dois triângulos, o ABC e o ADB, ok? Olha, triângulo ABD e o triângulo DCB. Ah, não. É esse e esse, isso. E aí, vamos comparar. Nós vamos ter aqui, ó, dois ângulos retos. Nós vamos ter o mesmo lado, CB, ele é igual ao DA, ok? Nós estamos falando de um retângulo, então os lados são congruentes. E os lados AB são os mesmos, lado comum, ok? Então, os lados BD e o ângulo B, o lado BA, DA e o ângulo A, e os lados AB são congruentes. Então, aqui nós podemos dizer que realmente as diagonais de um retângulo são congruentes por lado, ângulo, lado. Agora, nós vamos falar sobre o losango. O losango é um paralelogramo que tem os quatro lados com medidas iguais. A, B, C, D. Lado AB, BC, CD e DA são iguais. Virando a página para a página 133, nós temos a propriedade que diz que as diagonais do losango são perpendiculares entre si e que correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Bissetriz divide um ângulo em dois ângulos congruentes, em dois ângulos iguais, ok? Então, nós podemos notar que AM é congruente a CM e BM é congruente a DM, ok? Porque em um paralelogramo as diagonais se cruzam nos pontos médios, tá? Então, o lado AB, BC, CD e DA são congruentes, pois o losango tem os quatro lados com medidas iguais. Então, é lado, 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 tá? Congruência por lado, lado, lado. Abaixo, nós temos o quadrado, que é um paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos e os quatro lados com medidas iguais. Ele é um caso particular do retângulo e do losango, porque ele tem os quatro ângulos internos iguais, são 90 graus, e os quatro lados também iguais. Então, ele é uma misturinha aí, ó. Ele é um caso particular, ele é uma misturinha do retângulo com losango. E a propriedade do quadrado diz que as diagonais do quadrado são congruentes, perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Forma quatro triângulozinhos, tá? Ó, diagonal de B a C. Então, elas são congruentes. Nesse caso, como o quadrado é um caso particular do retângulo e do losango, ele representa as propriedades dos dois. Eles representam aqui, ó, a propriedade que diz que as diagonais se cruzam nos pontos médios, né? Dividem aqui os nossos ângulos em dois. E do quadrado, do retângulo, por lado, ângulo, lado. Ok?